Boa noite para você que está chegando com a gente, amigos do canal JSTV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stema, eu tô chegando nessa noite com uma opinião importante e uma saída que a gente já vinha trazendo aqui há bastante tempo, que era a saída do goleiro João Paulo, né? Mas esse vídeo é voltado para o torcedor do Bahia, que eu vou começar esse vídeo com uma pergunta simples aí para vocês. Quando foi a última vez que você viu um grande time ser construído sem um grande goleiro? Pode pensar aí. Pode voltar no tempo, pode lembrar dos maiores campeões da Europa. Todos eles tinham algo em comum. Antes de terem um grande ataque, antes de terem um grande meio-campo, eles sempre tiveram uma grande defesa. Eles tinham um grande goleiro. Isso é fato, porque um time campeão, ele começa de trás para frente. Essa é a pura realidade. E hoje, olhando o Bahia, hoje olhando para o Bahia, né, eu tenho uma preocupação gigantesca. Talvez a maior preocupação do elenco. A posição mais importante do sistema defensivo, a posição que deveria transmitir confiança. A posição que na minha concepção, deveria ser um dos pilares desse projeto, hoje justamente é uma das maiores dúvidas que eu tenho no clube, né? E vou dizer algo que muita gente não quer ouvir. Na minha opinião, a contratação do João Paulo foi um erro desde o primeiro dia. E não estou falando isso agora não, tá? Quem me acompanha aqui sabe. Na minha opinião, a contratação dele foi um erro desde o momento zero. Eu não estou falando depois da lesão, não estou falando depois das críticas, dos erros, eu estou falando de algo que já era conhecido por todo mundo. O jogador vinha de uma situação física extremamente delicada. Não era novidade. O jogador vinha de um longo período afastado. O jogador havia passado por um procedimento cirúrgico complexo. O jogador chegava cercado de dúvidas físicas. E mesmo assim, o Bahia decidiu ir lá e apostar, enfim, mais uma vez, né? O Bahia resolveu assumir um risco que outros clubes não queriam ter assumido. Mais uma vez o Bahia apareceu para resolver o problema que não era dele, o problema era do Santos. Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas vamos analisar aí friamente. Por que o Santos? Porque um clube que conhece o jogador melhor do que qualquer outro decidiu seguir, né, outro caminho que não fosse manter o atleta. Por que um goleiro identificado com a torcida naquele momento deixou de ser prioridade? Cara, a resposta parece ser muito simples, porque existiam dúvidas sobre esse goleiro, pô. Dúvidas sobre recuperação, sobre rendimento, sobre o futuro, né? E quando essas dúvidas surgiram, quem apareceu novamente? O Bahia, de novo. O Bahia que nos últimos anos parece desenvolver uma estranha habilidade. Habilidade de acreditar que vai recuperar atletas que outros clubes já não querem mais assumir como prioridade. E algumas vezes dá até certo, né? Mas muitas vezes não dá. E quando não dá, quem paga a conta? É o torcedor, é a instituição. E aqui eu quero deixar algo muito claro, né? Isso não é um ataque ao João Paulo, claro que não. Não é uma crítica profissional, não é uma crítica ao ser humano, não é uma culpa dele ter aceitado a proposta. Qualquer jogador na condição dele eu acho que teria aceitado. O problema nunca foi o João Paulo. O problema é quem tomou a decisão, o problema é quem analisou todo o cenário, o problema é quem avaliou os riscos, o problema é quem olhou para uma posição estratégica e decidiu apostar. Né? E o futebol de alto nível não pode ser construído em apostas, principalmente em uma posição tão importante como a do gol, né? O que mais me incomoda, meus amigos, é justamente isso, a sensação de que os mesmos erros continuam acontecendo. Muda treinador, muda diretor, muda dirigente, muda discurso, mas alguns comportamentos, eles de alguma forma permanecem. O Bahia frequentemente aparece como destino para jogadores que chegam cercados de dúvidas. Jogadores que precisam se recuperar, jogadores que precisam provar algo, jogadores que vêm de lesões, jogadores que outros clubes não tratam mais como prioridade. E o resultado normalmente é o mesmo, mais riscos, mais incertezas, mais problemas. Vamos falar a verdade aqui, meus amigos, que muitos evitam, né? Os grandes times do Brasil possuem goleiros capazes de decidir campeonatos, capazes de salvar resultados, capazes de garantir pontos, capazes de mudar todo o desfecho de uma temporada inteira, né? Isso que me preocupa nesse time do Bahia. O goleiro não é apenas uma posição, é a posição. Um atacante ele perde o gol, mas ele pode fazer outro. Isso é fato. Um zagueiro falha, mas pode ser corrigido pelo próprio goleiro. Mas quando o goleiro falha, normalmente o prejuízo é irreversível. Por isso os maiores clubes investem pesado nessa função. Por isso goleiros de elite são tão valorizados. Por isso ninguém monta um projeto vencedor sem segurança debaixo das traves. E aqui chegamos a um ponto que eu acho que é extremamente preocupante. O que o Bahia tem hoje? Se formos analisar aí friamente, o Bahia não tem uma certeza absoluta no gol. Ao contrário, tem dúvidas, tem interrogação, tem expectativas, tem certezas e incertezas. Aliás, poucas certezas, né? Isso que é assustador. Essa que é a grande questão e que a gente precisa, de alguma forma, tá batendo nessa tecla, né?
são muitas incertezas em uma posição onde a certeza ela deveria de alguma forma prevalecer. Porque estamos falando de um clube que pretende disputar as posições mais altas, os grandes campeonatos sul-americanos. Um clube que fala em protagonismo, um clube que fala em competir com os gigantes, um clube que possui investimento e mesmo assim, né, chega na metade da temporada sem transmitir tranquilidade numa posição que é tão fundamental. E quando a torcida cobra, aparece gente dizendo que é exagero. Meus amigos, não é. A cobrança é proporcional ao investimento. A cobrança é proporcional ao discurso. A cobrança é proporcional ao tamanho da oportunidade. O Bahia não é mais aquele clube que lutava apenas para sobreviver. O Bahia fala em competir agora. Então precisa agir como quem quer competir. E competir nada mais é do que, aliás, significa, né, tomar decisões melhores. Tomar algumas decisões mais seguras. Tomar decisões, acima de tudo, mais inteligentes. Essa pausa na temporada precisa servir aí para algumas reflexões mais profundas, né? Não apenas sobre o sistema de jogo, não apenas sobre o treinador, não apenas sobre reforços, mas também sobre planejamento. Porque o problema não é uma contratação isolada, né? O problema é a repetição, é um padrão, né? Vai repetindo esse padrão constantemente. E quando um padrão ele se repete várias vezes, ele deixa de ser um acidente, ele vira simplesmente um método. Eu espero, torcedor, sinceramente, estar errado. Espero que o João Paulo volte ao mais alto nível. Espero que ele recupere a sua melhor forma física. Espero que se torne um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, como foi projetado que ele seria, né, no seu auge lá no Santos. Porque isso seria excelente para o jogador. Eu torço pelo jogador. Mas uma coisa não muda, né? A análise da contratação ela continua sendo válida. O Bahia assumiu um risco enorme. Essa é a pura realidade. Um risco que estava visível aí para todo mundo que entende minimamente de futebol. Um risco que era totalmente reconhecido e conhecido no mercado futebolístico, né? Um risco que os outros clubes eles preferiram não assumir esse risco. E mais uma vez o Bahia apareceu como a solução do problema alheio. Enquanto isso, o torcedor continua esperando aquilo que deveria ser uma grande prioridade desde o primeiro dia, um grande goleiro. Sabe por quê, meus amigos? Porque projetos vencedores começam com grandes goleiros. E até que o Bahia resolva definitivamente essa posição, continuará existindo uma pergunta que ninguém hoje consegue responder com uma mínima segurança. Quem realmente passa confiança para defender o gol do Bahia? Na minha concepção, se juntar todos os goleiros hoje que tem no elenco do Tricolor, todos eles seriam um grande reserva em qualquer equipe do futebol brasileiro, mas nenhum deles seria protagonista. Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, na Gol não, aqui no canal JS, então ó, parceira da Gol evidentemente, então deixa aqui o seu like no canal JS que é muito importante pra gente, é importante demais aqui pro crescimento do nosso canal. Tem vídeos todos os dias e opiniões também para deixar você super bem informado, quero saber o que você achou dessa nossa opinião aqui, deixa nos comentários aí, tá bom? Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!